Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso de número 36 em diante. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. O povo de Jerusalém estava muito feliz, estava muito alegre, muito contente. Pelo que vocês podem perceber no contexto, as pessoas de Jerusalém organizaram uma recepção para Jesus. Havia alegria, havia cântico, havia flores, tudo isso sendo oferecido a Jesus em adoração. Eu não sei se vocês perceberam, se não, podem ler de novo em suas casas e vão perceber o quão bonito deve ter sido isso. Você já deve ter participado de uma reunião de culto em que, de repente, alguma parte da pregação ou do cântico, a igreja toda, ou quase toda, começa a chorar, louvar a Deus, elevar a sua voz em adoração, e cada um, ao mesmo tempo que está junto, tem ali o seu particular com Deus. Se você já viu isso acontecer numa igreja, então você pode imaginar o que aconteceu aqui. Foi realmente muito bonito, muito elegante, muito lindo essa entrada de Jesus. Mas, como em toda festa, seja para Deus, seja entre nós, para nós, existe sempre um ou outro, ou outros que não gostam, né? Que não aprovam, não é? Você já foi em alguma festa em que você percebeu que havia lá alguém com um ânimo mais contrário? O tipo de pessoa cujo espírito mais estraga o prazer dos outros do que as favorece. Pois bem, na festa que ofereceram para Jesus, também tinha alguns lá que não estavam gostando. Eram aqueles que ficam de cara feia, no canto, pouco conversam, pouco falam, reprovam tudo e a todos, a roupa desse, a fala daquele, a ação de uma criança, o fato de alguém estar rindo, tudo para ele está errado, condenado, amaldiçoado, cheio de falsidade. Pois bem, havia alguns lá nessa festa de recepção para Jesus que eram assim, pensavam assim. E diz a palavra que alguns desses chegaram para Jesus e disseram para ele assim: Jesus, o Senhor deveria mandar isso parar. Isso já está demais. Isso está passando dos limites. Talvez eles tenham dito para Jesus assim: olha que absurdo aquela mulher louvando e cantando. Olha que absurdo aquele homem lá. Ele não para de chorar. Mais absurdo ainda são aquelas crianças recepcionando o Senhor como se o Senhor fosse um Deus. Eles queriam sugerir a Jesus que aquilo estava errado e que tinha que parar. Ai, meus irmãos, a pior coisa que existe numa verbalização conjunta é você tentar fazer uma frase de efeito na presença de um sábio. É terrível. Você pensa que tem a sabedoria na ponta da língua e que sua palavra é cheia de argumento. E aí você pronuncia, mas eis que um sábio está diante de você. Com uma palavra, ou com duas, ou com uma frase, ou com uma resposta. Ele te quebra não só as pernas, mas a língua e o ânimo. E foi o que aconteceu aqui. Ao sugerir isso para Jesus, a pessoa que sugeriu ouviu uma resposta, irmãos, mais uma resposta incrível. Ou melhor, seria incrível
se não estivesse ratificada na palavra. Podemos dizer que a palavra de Jesus foi imortal, lembrada antes, guardada agora e permanecida para sempre na revelação. A resposta de Jesus foi essa aqui, ó. Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu queria que você fizesse uma coisa comigo, algo que eu sei que está ao seu alcance. Você pode ser mulher, homem, criança, adolescente, você pode ser um sábio ou se considerar um inábil. O que eu vou pedir está ao seu alcance. Eu quero que você pense comigo agora. Eu quero que você reflita um instante mais, um pouco mais detalhado, nessa palavra de Jesus. E já que você vai pensar nela junto comigo, por que não aplicar ela a si mesmo? Vamos trazê-la para o seu contexto, para a sua história. Você acreditaria se eu lhe dissesse que a sua posição no reino de Deus, que a minha posição no reino de Deus, que a nossa posição no reino, no coral de adoração do Senhor Jesus Cristo, está ameaçada? Eu não sei se você já reparou isso, eu não sei se você já percebeu isso, mas a posição em que você está no reino, ela está ameaçada. Existe alguém, ou melhor, alguma coisa, querendo o seu lugar. E não é o diabo, tá bom? Se algum de vocês pensou que o diabo está querendo o seu lugar no reino, ou o seu lugar na posição do coral de Deus, você está enganado. Por incrível que pareça, dessa vez, a ameaça ou o culpado não é o diabo. A sua posição de adorador ou de adoração no reino de Deus está ameaçado por uma pedra. Por uma pedra. Quando Jesus disse aquilo para aquele fariseu, ele estava dizendo para todas as gerações: você tem a oportunidade e a posição no reino para adorar e louvar, mas se você não ocupar essa posição corretamente, suficientemente bem, existe sim uma possibilidade de você perder a vaga para uma pedra. Vocês podem achar a fala de Jesus estranha, mas não seria tanto se vocês se lembrassem que João Batista disse algo parecido. Quando as pessoas estavam se gabando por ser filhos de Abraão, João Batista disse para eles assim: não, vocês não deviam se gabar disso, porque se Deus quisesse, Ele poderia tirar filhos de Abraão até dessa pedra. Agora eu pergunto para vocês: existe alguma coisa mais inanimada do que uma pedra? Existe algum objeto mais inanimado, mais inútil do que uma pedra? Meus irmãos, o que uma pedra faz? Pedra fala? Pedra não fala. Pedra anda? Pedra não anda. Pedra pede ajuda ou oferece ajuda? Não também. Ainda assim, existe um risco de você perder a sua vaga de adorador para uma pedra. Confesso que isso é uma vergonha. Isso é uma lástima para o povo de Deus, para nós, que nossa posição de adorador seja ameaçada por uma pedra. E os homens da congregação que me perdoem, mas é mais vergonhoso ainda se nós voltarmos essa parte da pregação para nós. Porque imagine só, certas esposas, exceto pela parte de multiplicação, não faria muita diferença se ela tivesse casado com você ou com uma pedra. Em certas lideranças, tanto na igreja como fora,
não haveria muita diferença se você ou eu fosse substituído por uma pedra. Certas pessoas dentre nós ou nós mesmos têm tão pouca utilidade em casa, no reino, na causa, no evangelho, na fé, na vida, que se tirar de lugar com uma pedra, ninguém nota. Eu estava falando com um amigo sobre isso e disse para ele: meu irmão, nós precisamos melhorar muito. Nós precisamos melhorar muito. Deus requer muito mais de nós, em adoração, em louvor, em obra, em ações. Se nós não fizermos isso, seremos substituídos por pedras. Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu a mesma coisa que você está pensando aí. Que eu estava exagerando, que a coisa não era bem assim. Como é que pode? Você acha que Deus vai preferir uma pedra do que nós? Você acha que Deus vai preferir colocar uma pedra para adorar a Ele do que nós? Quantas pessoas há com vozes tão bonitas e elegantes? Será que Deus trocaria essas vozes tão bonitas por uma pedra? Meu amigo argumentou isso. Ele disse que não poderia ser substituído por uma pedra porque... irmãos, eu até que me segurei enquanto ele falava. Eu faço isso, sabe? Eu me seguro quando as pessoas estão falando bobagem. Amarro a minha língua, ou pelo menos tento. Mas chega uma hora que a vara precisa vir nas costas do tolo mesmo. Não tem jeito. Aí quando meu amigo disse que não seria possível que nós fôssemos substituídos por uma pedra, eu falei para ele: então vamos fazer o seguinte, vamos comparar os currículos espirituais. Você apresenta a sua história, o seu currículo espiritual, e eu apresento da pedra. Vamos ver qual dos dois é mais importante na história ou no reino de Deus. Aí ele apresentou o currículo dele com 1 ou 2 horas, fraquinho. Nossa, Deus me livre, nem para vigiar carro na porta da igreja não dá para contratar um currículo desse. Aí eu disse para ele: deixa eu apresentar o currículo das pedras para você ter uma noção por que Jesus falou aqui. Fui bem devagarzinho explicando para ele. Falei: meu amigo, em primeiro lugar, a pedra foi criada antes do homem. Só para você ter uma noção. Antes que Deus criasse o homem, primeiro Ele criou a natureza como um todo, e dentre elas a pedra. Em segundo lugar, foi uma pedra que testificou uma das passagens mais belas das Escrituras, que foi o quase sacrifício de Isaac. A Bíblia é enfática em dizer que Abraão colocou Isaac sob uma pedra. Era uma pedra que estava lá, fazendo menção dessa grande parte da história do povo de Deus. E por que não dizer que quando o povo de Israel estava no Egito, foram pedras que Deus enviou do céu como praga para libertar o seu povo. E se você se lembra bem, foi uma pedra em que Jacó inclinou a sua cabeça e teve visões do céu. E se você se recorda um pouco mais, também foram facas de pedra que Moisés usou na passagem do deserto para circuncidar o povo e confirmar a aliança. Também foram 12 pedras que Josué tirou do rio Jordão para levantar como testemunha da entrada do povo em Canaã. Também quando o povo de Israel pecou e Acã roubou ali o que não deveria roubar de Jericó, foram pedras que selaram o destino de Acã e trouxeram o juízo de Deus sobre ele. Se você se esqueceu, quando o povo de Israel venceu uma batalha, foi uma pedra que o profeta Samuel colocou num lugar e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. E muito possivelmente você deve ter se esquecido também que foi uma pedra que Davi usou para vencer Golias. Também você se esqueceu, meu amigo, que foram pedras que Salomão mandou trazer para construir o templo que foi oferecido a Deus. Você também não deve estar lembrado que quando o povo desviou, Elias construiu um altar de pedra para que o Senhor trouxesse fogo. E o fogo consumiu a pedra.
Você provavelmente deve ter se esquecido que os profetas menores e maiores profetizaram que Jesus era pedra de esquina. Você também não deve ter se lembrado que quando Daniel teve um sonho de uma estátua, ele viu uma pedra cortada sem mãos, que veio na direção da estátua e se elevou como o reino de Deus. Mas para ele não dizer que eu usei só do Velho Testamento, né? Eu disse para ele também, você esqueceu que um dos maiores sermões de Jesus, por que não dizer o maior, foi dito de cima de uma pedra, o Sermão da Montanha. Você também não deve lembrar que foi uma pedra na boca do sepulcro que testemunhou a ressurreição de Jesus. Aleluia. Você também deve ter esquecido que foram pedras que selaram a obra e o ministério do mártir Estevão. E também foi com pedras vivas que o apóstolo nos comparou no reino de Deus. E é justamente numa pedra em que o seu nome está escondido. Falei, esse é o currículo da pedra. Falei, e agora? Você entende por que você pode perder o reino por uma pedra? Ele falou, eu acho que a pedra fez mais do que eu. Eu falei, eu também acho. Mais do que eu, mais do que você, mais do que eu, mais do que todos nós. Nós olhamos para a nossa vida e quais são os seus feitos no reino de Deus? Há quanto tempo você serve ao Senhor? Há quanto tempo você deveria ser mestre e instrutor? Quais são os seus feitos no reino de Deus? Pois aí vem o Senhor nessa noite falar para você assim, que está pensando em desistir de adorar a Deus, está pensando em desistir de servir ao Senhor, de reconhecer a Deus na sua vida. Você pode até desistir, mas se você desistir, tenha certeza que as pedras vão tomar o seu lugar. Eu já estou acabando. Eu quis só trazer uma reflexão, porque nós ainda temos que entrar no ato da ceia. Mas antes de eu terminar, eu preciso lhe dizer, quando Jesus entrou em Jerusalém, aquele povo louvou ao Senhor, aquele povo engrandeceu, e diz a palavra que eles fizeram isso pelo que Ele era e pelos seus muitos feitos. Meu irmão e minha irmã, eu sei que você está com dificuldade, eu sei que você está passando luta na sua casa, luta no seu casamento, luta financeira, luta psicológica, aflições e tentações de toda espécie. Mas acontece que suas lutas, tentações e aflições não são razões para você fechar a sua boca e se calar em adoração a Deus, porque louvar ao Senhor é um dever seu. O Senhor Jesus te fez antes de fazer para o seu marido, para a sua mulher, para o seu povo, antes de fazer para o seu filho. O Senhor o fez para Ele, para louvar a Ele, e louvar é um dever seu e meu. Talvez, se você louvasse mais e reclamasse menos, talvez, se você louvasse mais e murmurasse menos, talvez, se você louvasse mais e negligenciasse menos. Eu sempre comento com as pessoas que em crises se abstém de louvar o Senhor. Você que tem esse costume de quando está triste, está abatido, está angustiado, você se abstém de louvar o Senhor. Eu quero te perguntar, o que foi que Deus te fez? O que foi que Deus te fez? Eu fui chamado outro dia para auxiliar numa casa em que haviam cortado a água. Haviam cortado a água. E as pessoas da casa estavam desesperadas. Não tinha água para tomar banho, não tinha água para lavar louça, não tinha água para lavar roupa, todo mundo em pânico porque não tinha água. Eu fui lá e fiz o que qualquer cristão deveria fazer. Estava no meu alcance, eu fui lá e paguei a água. Mas antes de ir eu falei para ele, permita-me fazer um comentário. Vocês se incomodaram tanto com o corte da água,
Mas eu não vejo vocês incomodados assim quando a sua ligação com Deus é cortada. Vocês parecem se incomodar mais com banho e roupa limpa do que a conexão direta com Deus. Agora vai tomar banho. Irmãos, louvar o Senhor é mais do que um dever, é um privilégio seu. É um privilégio. Há dezenas de milhares de pessoas que queriam estar recepcionando, ocupando o seu lugar aí de adoração e de louvor a Deus. Pessoas que querem vir, mas não conseguem, que estão distantes por causa de uma cela de cadeia, ou de algum tipo de prisão, ou algum impedimento mais, que gostariam de estar reunidos aqui na mesma posição em que você está, adorando a Deus, e não estão, mas eis você aqui. Que privilégio, que benefício, que dádiva! E aí alguns de vocês poderão dizer assim: mas irmão Tiago, eu não vejo tantas razões assim para louvar a Deus. Será? Será? Você não deveria louvar a Deus por ainda estar vivo quando deveria estar morto? Você não deveria louvar a Deus por ainda estar como alvo da graça quando já deveria estar no inferno? Você não deveria louvar a Deus quando Deus abre as portas do seu templo e lhe dá a oportunidade de trabalhar na causa dele, quando ele já poderia ter chutado você da empresa do céu há muito tempo? Você não deveria louvar a Deus pelo perdão que ele te dá todos os dias, pela oportunidade de recomeçar, a chance de fazer direito o que você fez errado ontem? Há dezenas de razões para louvar a Deus, dezenas de razões. E você sabe mais do que eu que você deve louvores a Deus. Alguns de vocês devem mais em louvores do que devem em dízimo. E olha que você deve bastante em dízimo. Pois bem, eu quero terminar 20 e 30, mas antes de ir, permita-me lembrar duas coisas para vocês. O irmão que me antecedeu disse muito bem que nós somos salvos pela graça. E de fato é. Nós somos salvos pela fé na graça. Entretanto, lembrem-se, irmãos e irmãs, aquilo que Tiago escreveu. A nossa fé em Deus, ela é demonstrada pelas nossas obras. Aquele povo demonstrou que adorava Jesus, se ajoelhando diante dele, cantando, estendendo flores diante dele, se apresentando para o Senhor e para a sua causa, para adorá-lo e para servi-lo. Você realmente tem fé em Deus? Então apresente-se diante dele, para adoração, para servi-lo, de toda maneira e de toda espécie. Uma última coisa que eu queria lembrar você. Naquele dia tão lindo, Jesus entrou em Jerusalém. Esta noite, porém, ele não quer entrar em Jerusalém. E com todo respeito aos nossos amigos de fé, os judeus, e com todo respeito à cidade santa, Deus não se interessa mais por Jerusalém. O interesse de Deus não é mais entrar em Jerusalém, mas é entrar em seu coração nesta noite. A pergunta é: que recepção você oferecerá ao Senhor no seu coração nesta noite? Você vai trancar os portões do seu coração, colocar uma sentinela lá e ficar de guarda? Ou você vai escancarar as portas do seu coração e dizer o que eles disseram: entra, bendito do Senhor. Entra, Rei, paz e glória. Entenda bem, o seu coração se tornou o alvo da morada de Deus. Eu encerro com isso nesta noite, antes da Tayane se preparar.
Quando eu era garoto, eu achei um livreto evangelístico. E o livreto mostrava o estado do coração do pecador. Eu me lembro de criança, eu abri, aí tinha um coração desenhado, e dentro do coração havia toda espécie de animais estranhos. Havia serpentes, havia anfíbios, havia ratos, havia bichos. E embaixo estava escrito assim: assim é o coração do homem pecador. Talvez por eu ser criança, talvez por eu ser uma criança pecadora, eu só sei que aquele papelzinho trouxe um pânico em mim, em imaginar que dentro do meu coração estava cheio de bichos. Na outra página eu li que cada bicho representava um demônio. Quem disse que os testemunhos de Jeová não evangelizam? O panfleto era deles. Eu li na outra página que aqueles bichos eram como se fossem demônios que moravam no nosso coração. Meus irmãos, graças a Deus eu fui folheando o livro, e no outro livro tinha uma imagem de Jesus entrando no coração, e quando Jesus entrava no coração, ele trazia luz suficiente e espantava aqueles bichos, e espantava os demônios, e purificava o coração, e trazia de novo paz. Eu me lembro de ter fixado os meus olhos naquela última folha do panfleto, e dito para Deus assim: eu queria que isso acontecesse no meu coração. Queria que o Senhor entrasse e expulsasse dele os bichos, as coisas imundas e os demônios que havia nele, e que deixasse o meu coração tão iluminado quanto essa imagem de panfleto apresenta. Nesta noite, você tem a mesma oportunidade que eu tive naquele dia. Pode ser que o seu coração esteja igual ao que eu descrevi ou pior, mas o Senhor está vindo agora, vindo ao seu coração. E como você vai recepcioná-lo nesta noite? Com um coração aberto e cheio de louvor? Eu espero que sim. Que Deus os abençoe.